existiu, né? Uma relação mais próxima, né, com mães e famílias, né, investindo nessa relação, né, nos momentos de dificuldade, você podendo dar mais, né, estar mais próximo, mais presente, com certeza vai ser um grande facilitador, né, para as mudanças de práticas, para as orientações, enfim. E como é importante, né, a gente estar atento, né, à relação, né, que vínculo que a gente está formando com essas mães e com essas famílias. E aí sim, podendo propor, né, propor mudanças, propor novas práticas e, com certeza, tendo uma facilidade aí, talvez, né, nesse acesso às suas emoções, aos seus medos, às suas inseguranças. Uhum. Acho que nesse caso, né, eu acho que com certeza é acolher sem julgar e a partir disso propor essas mudanças, né? Uhum. Houve ali até por parte, né, um despreparo dela, ela porque queria muito, né, a gente percebe que ela buscou alguma coisa que pudesse acrescentar, que ela pudesse realmente amamentar exclusivamente, né? Isso não foi, com certeza não deve ter sido colocado na sala de parto para amamentar, não houve, né, aquele apoio para poder a colocação, que ela poderia até no momento falar, olha, eu acho que meu bico não vai dar, então você poderia desconstruir isso, né? Ela talvez falar bico de silicone e a gente conseguir fazer com que ela não usasse, né? Quer dizer, aquele tempo que ela passou, né? Então não houve, né, um apoio da rede, né, do profissional ali. No mesmo caso, o pediatra também me parece que perdeu um pouco, né? Não sei, talvez pela angústia dela, talvez não desse para poder dar informações relevantes e ajuda prática naquele momento. Mas o pediatra também, quando ela diz que vai embora, ele perdeu talvez um momento de tentar fazer alguma coisa. O que vocês acham em relação à atitude? Eu acho que é isso, né? Você tem que buscar essa proximidade, né? Se você deixa ela ir embora, você perdeu uma oportunidade, né? Então, esse timing é muito importante. Você perceber que aquele é um momento crítico em que você tem que, como se diz em saúde pública, né, dar mais para quem está precisando de mais, né? No momento. Talvez o acolhimento ali naquele momento, de fazer o bebê ficar mais calmo, né? Tentar deixar aquele binômio mais tranquilo e poder se envolver ali naquele momento, né? E o importante também, Abilene, não sei se você falou em relação à retirada gradual do bico, né? Aquela paciente voltar, né? E a gente, o que fazer, né? Para aquela retirada, né? Gradual do bico de silicone. Isso era uma sugestão, porque se ela está insegura, né? Chegou no segundo mês ainda usando o bico de silicone, a gente tem que fazer isso de forma gradual, né? Então, junto com ela, para ela perceber, para valorizar, né, como ela vai estar fazendo, que o que ela está fazendo está tendo sucesso. Então, e perceber as dificuldades dela também. Né? Ouvir, né, essa mulher nas suas dificuldades. Às vezes a gente não percebe dificuldade, né? Mas ela sente que tem dificuldade de de um jeito, de uma posição, e aí da gente ajudar essa mulher também nessa retirada gradual, né? Não adianta dizer assim, a partir de hoje você não tira, eu estou 2 meses usando, vai ficar muito insegura. Então a gente vai fazendo isso de forma gradual, né? Junto com ela e empoderando ela, que ela dá conta, né? E que não vai ser mais necessário. Uhum. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos ir para o segundo caso depois? Podemos, né? Oi, posso falar uma coisinha para encerrar esse assunto? Pode. Mais uma vez, a importância da prevenção na gênese do problema. Hábito, aparecer aqui. Um hábito que o pediatra não tem, acho que devia ter, é examinar a mama. Se possível, até antes do parto. Então, o
pediatra não pode abrir mão de examinar a mama o mais precocemente possível, porque muitas vezes ele vai prever onde vai poder acontecer o problema e já pode trabalhar preventivamente. O resultado é muito melhor do que depois do problema já instituído, né? Uhum. É isso mesmo. Sem fazer aquele alarde, né? Real, mas é importantíssimo. Posso examinar a sua mama? É importante. Isso. Sabe? Nunca vi uma mulher se recusar a essa avaliação e ela se sente, inclusive, valorizada com esse cuidado, e muitas vezes você consegue identificar que aquilo ali pode ser um problema e já trabalhar preventivamente para que não chegue no bico de silicone, para que, eventualmente, você vê, já aconteceu comigo, a mulher botou uma prótese e ela não te fala. Ela tem prótese, às vezes a cicatriz é muito indelével e você só vai saber isso e começar a trabalhar com essa questão se você examinar essa mama antes do parto, se possível, o mais precocemente possível. O pediatra não pode abrir mão ou não deve abrir mão do exame da mama da gestante, da lactante. Uma coisa que me lembrou é o fato dela ser fisioterapeuta, né? Às vezes a gente acha que, como a pessoa é profissional da saúde, a gente não precisa dar as informações, às vezes, mais básicas, né? Isso aí. E aí, e aí a gente acaba considerando que ela já sabe, né? Não, isso é besteira, ela sabe resolver, e aí o problema aparece justamente onde seria algo mais simples até, né? É a mesma coisa que a gente pressupor que uma mãe psicóloga vai saber lidar bem com as emoções do filho. É verdade. Geralmente é tudo que não acontece. Terezinha, o Antônio... Não, temos que tirar todos esses pressupostos, né? Partir sempre do zero, tábula rasa, né? Cada relação é única, cada pessoa é única, né? Verdade. Terezinha, o Antônio Carlos está com a mão levantada, ele quer falar alguma coisa. Pode assumir, Antônio. Eu acho que eu esqueci de abaixar a mão, que você tinha pedido para eu abaixar a mão na outra apresentação. Desculpem, eu esqueci. Mas eu acho assim, até está ligado a isso aí, né? Tem uma coisa no chat que a Lúcia Rolim colocou, que é a importância de comemorar cada avanço na amamentação, e que a Abilene tornou a falar agora. Não é possível para uma pessoa que está usando, eu só estou repetindo o que a Lúcia falou, porque é uma estratégia que eu uso muito mesmo, né? Avaliações frequentes, e a cada sucesso, a cada vantagem que a gente puder mostrar para a mãe e para a família, para o pai, para a avó, para quem estiver ali perto. Olha, tá vendo como isso foi bom? Quando você examina uma mama, que você vai lá e jorra, espirra o leite lá longe, você brinca com aquilo, sai da frente, né? Olha, você está vendo a quantidade de leite? Depois não vai dizer que eu não avisei. E aí aqui tem a testemunha. Quer dizer, a tentativa de manter a mãe segura. E lembrar que muleta, quando você começa usando uma muleta, eu nunca usei não, mas tem até pessoas na família que já usaram. Quando você começa usando uma muleta, você tirar aquela muleta completamente é um processo, gente. Então, no momento que você começa uma muleta de um complemento, ou uma muleta de um bico de silicone como intermediário entre o seio e a amamentação, são muletas que a mulher usou porque precisou. Precisou emocionalmente, ou precisou porque era indicado do ponto de vista pediátrico, né, o uso do complemento. Mas a cada sucesso, a cada redução que você conseguir, é melhor. Então, se você está usando complemento o dia inteiro e passa a usar 3 vezes por dia, é um sucesso enorme. Essa mãe tem que entender o sucesso disso. Se ela está usando o bico de silicone e passou a usar só mamada sim, mamada não, isso já é um grande sucesso, que realmente é muito difícil tirar a muleta. Tá? E parabéns. E a Rosane Siqueira, aqui no chat, está lembrando, em muitas situações dessa, a gente trabalhar como se fosse uma relactação, né? É bem interessante também. A gente chegou a discutir isso no preâmbulo do evento, né?
Tá? Desculpe, eu esqueci de baixar a mão naquela hora mesmo. Você pediu para baixar, a Renata acho que obedeceu e eu não obedeci, não. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Terezinha, quer dar prosseguimento ao segundo Vamos, caso? segundo caso. Bem, Diego. então, vamos lá. O caso clínico, um B, é um bebezinho com 7 dias de vida que retorna à maternidade para o grupo de apoio ao aleitamento materno. A história do parto é um recém-nascido a termo, o parto cesárea, alta com 72 horas de vida, nasceu em um hospital amigo da criança, recebeu informações relevantes sobre aleitamento materno, pega e posição e sinais de fome, e recebeu também ajuda prática. A história clínica, com 7 dias de vida, né, quando ela retorna, tinha uma icterícia zona 2 e 3 da zona de Kramer, ganhando 14 gramas dia. A mãe estava com as mamas engurgitadas e havia trauma mamilar. Alega que doía demais e pensou até em dar a fórmula. Perguntado se o bebê usava chupetas ou outros bicos, disse que a avó oferecia chupeta toda vez que ele chorava, principalmente depois que ele largava o peito e continuava a chorar. Bem, nesse caso, né, o bebê nasceu num hospital amigo da criança, teve todas as orientações, né, da pega, da posição, sinais de fome, também da ajuda prática, quer dizer, tudo aquilo que envolve, né, o Hospital Amigo da Criança com o seu apoio. Mas aí, quando foram para casa, nesse período de tempo, o que deve ter acontecido? Né? Houve a pega adequada, a posição não estava correta, né? Ele não tirava o leite que necessitava, chorava, e aí vem a imagem da avó, né? A inserção da avó, que assistindo aquilo num momento de tentativa de ajuda, normalmente acontece assim, escolhe, né, oferecer a chupeta. Aí aconteceu tudo. Vamos, então, falar sobre esse caso. A Bilene, o que você acha aí? Então, esse caso, na verdade, assim, o que a gente vê é a questão dos problemas precoces, né? Ontem, acho que foi, eu já nem sei se foi ontem que a gente discutiu, foi ontem, né, que a gente discutiu, e até a Conceição comentou da questão de uma coisa puxa a outra, né? Então, às vezes, um trauma inicial, né, começa com muita dor para a mulher, ela cada vez coloca esse bebê menos para mamar, essa mama vai ficando engurgitada, piora também, né? E aí chega num ponto que o bebê praticamente ele nem consegue, né? Botam para mamar, mas com muita dificuldade na primeira chance, né? Tira o bebê para mamar. Então, a gente está discutindo também no pré-natal, né? Essa mãe aprender a manipular a mama dela, saber como é que ela faz uma ordenha, se a mama estiver engurgitada, né? A pega, a posição, tudo isso é importante a gente já discutir no pré-natal para ela se sentir mais segura, né? A questão da ordenha, nesse caso, é importante. Agora, uma coisa importante, claro que tem a introdução da chupeta, e aí provavelmente, né, pode ter uma confusão de bico, e aí atrapalhando mais ainda a pega, né? Já atrapalha pelo trauma, já atrapalha pelo engurgitamento, e aí até voltando lá nas bolinhas, né? Se ele não consegue abocanhar, porque não está macio, vai estar esticado, aí que ele não vai conseguir mesmo, né, fazer essa pega corretamente. Então, ensinar essa mulher a ordenha, né? Mas a gente também precisa estar observando, né? Claro, quando eu falei do laser, a gente estava falando do trauma mamilar e da importância do manejo, que ele é soberano, mas atualmente a gente tem observado também se você coloca se essa mãe faz uma pega correta e está indo um trauma mamilar, a gente tem que buscar outras causas, né? Ela fez o teste, né, da linguinha, será que não tem uma dificuldade de projeção da língua que pode estar fazendo com que esse trauma mamilar, né, ele tenha um padrão que acabe se, né, machucando mais, né? Sai em formato até de batom, né, aquela mama amassada, né? Então, isso também são alguns aspectos que a gente tem que observar. Mas, claro, que a gente pode
evitado algumas situações, né? A maioria das situações a gente consegue evitar com a orientação adequada da pega, da posição, do esvaziamento correto, né, no momento adequado, e evitar, né, tentar. Eu sei que é difícil, que é cultural, é muito difícil, a gente leva muito tempo para mudar. Eu vejo isso pelo cigarro. Quem lembra no início, quando começou as campanhas contra o cigarro, que as pessoas achavam um absurdo quando se achava que alguém estava fumando, né? A pessoa achava um horror, como é que ela vai sair do lugar? Fumavam dentro do hospital, gente, né? No ônibus. Nossa, é mesmo. E se você falasse alguma coisa, as pessoas se sentiam ofendidas, né? Então, a gente tem um tempo que a gente precisa, né, para essas questões culturais elas serem, né, modificadas, né? E a chupeta é uma situação muito muito comum, né? Um nome pacificador, né, em inglês, né? Então a gente vê as figuras, né? O que identifica no shopping, né? Onde é o fraldário com o bebê é a mamadeira e a chupeta, né? Então não tem. Eu queria ver um momento que fosse lá a mãe com o bebezinho, né, no peito ou no colo, né? Não precisa nem ser no peito, né? Mas no colo. Então a gente ainda tem isso muito, né, no nosso dia a dia. Então a gente tem que estar conversando. E a questão da rede de apoio também, de estar inserindo a rede de apoio nessas conversas, né, no pré-natal, na maternidade, sempre, porque a gente também pode conversar com essa avó previamente para desconstruir. Agora é importante, assim, outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito, porque a gente fala muito de rede de apoio, né, e insere lá o pai na rede de apoio, né, que pai não é rede de apoio, pai é pai. E aí tem uma questão cultural também, né, que a gente está modificando da participação desse pai, né, desse pai mais presente no cuidado do bebê. Então, por isso que a gente, durante muito tempo, a gente transferiu ele para a rede de apoio, né, como se ele fosse o ajudador, mas não é, né, ele é o pai, assim como tem ele é muito importante, como a mãe é importante, e aí a gente precisa estar conversando com essa rede de apoio, a avó, né, as tias, quem pode, né, e aí até para que não, né, que a fala não seja uma fala que vá, de alguma forma, ainda, às vezes, atrapalhar mais todo esse processo, né? Porque fazer o bebê parar de chorar, né, teoricamente, dá a impressão quando você coloca a chupeta. Mas, na verdade, você não resolve o choro dele no que for. E também identificar, né, que é um estresse geral, o choro do bebê, mas esse bebê ele se comunica também pelo choro, pelo seu comportamento. Então, que a mãe comece a entender, né, com os sinais, por exemplo, mais simples de fome, né? Ela não precisa esperar o bebê começar a chorar para botar o bebê no peito, né? Ele dá lá, eu costumo dizer assim, ele dá um monte de dica para a gente. Ele, né, faz barulhinho, bota a mão, a gente pega o bebê, ele lambe, né, procura o peito no braço, ele está dizendo ali, ó, tô assim. E ainda, quando ele não consegue ser entendido, ele abre a boca. E aí, nesse momento, né, acaba sendo um momento, às vezes, de mais estresse, ele está ansioso, a mãe já fica nervosa, sempre aparece um para dizer o que está acontecendo, né? E há um julgamento muito grande para a mãe, né? O que a mãe não está fazendo que não está atendendo o bebê? Então, tem a questão também do julgamento do pediatra, porque a gente, né, o profissional de saúde, de uma forma geral, de se achar que, né, em alguns casos a gente não conseguiu um sucesso absoluto, mas a gente tem que pensar assim, o que é possível com aquela mãe, o que, né, dentro daquele contexto, né, qual é o ganho que a gente tem, né? É claro que a gente gostaria que todas as mães amamentassem em livre demanda, em aleitamento materno exclusivo, mas o que é possível para cada caso, né? Então, às vezes, aquele caso, né, conseguir mesmo, às vezes, né, com complemento, dependendo da situação, às vezes é um ganho muito importante. Então, né, e às vezes quem entra na história, né, num determinado momento já, mas está fazendo assim, nem sabe qual é a história para chegar naquele ponto, né? Então, a gente está valorizando não só, né, essa família, e aí é por isso que é importante a gente estar falando com toda a família, que aí né, não é a mãe só, né, que deixou de fazer alguma coisa, ou fez, ou ganhou. Ou ganha todo mundo, né, ou de alguma forma a gente tem uma perda também, o
conjunto, né? Renata, às vezes quando a gente está num hospital, a gente quer saber quem é a pessoa que está acompanhando. Às vezes o pai vai registrar, às vezes o pai não está, e normalmente é a avó. Então a gente já vai lá e tenta perceber se aquela avó está jogando com a gente ou está jogando contra, né? Então, normalmente, o profissional que está ali, que vai apoiar, ele olha todo o contexto ali daquela família naquele quarto e vamos ver o que a gente vai fazer. No caso, quando a gente vê que a avó, aquela que a gente pergunta, a senhora amamentou essa filha, aquela coisa, a gente vai sabendo. Como que a gente deve se comportar, como é que a gente deve chegar até ela, se ela é daquela que a gente vê que é totalmente o oposto daquilo que a gente quer apoiar. O que você acha? O que a gente deve fazer? Porque isso é um perigo. Tarefa dura, né, Terezinha? Tarefa dura, porque... né? A gente tem pouco tempo, né? Então você tem que escutar essa avó, escutar tudo que ela tem para te falar, mesmo que sejam absurdos, e acolher e tentar se aproximar dela e dessa família, e principalmente dessa mãe, porque, na verdade, o que a gente quer é buscar trazer reflexões, né? A gente não vem com verdades absolutas, a gente questiona, a gente traz um novo olhar, uma nova reflexão, né? Porque a mudança ela tem que ser um processo de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Então, a gente não vai conseguir impor a nossa vontade, a gente tem que buscar outras abordagens, né? Essa questão, né? A gente está inserido num contexto sociocultural, familiar, né? As mães estão expostas a modismos, ao marketing da indústria, né? Às redes sociais. Então, o trabalho tem que ser realmente de buscar reflexões, né? Pensar, né? Propor novos pensamentos, novas formas de lidar com as questões, com aquilo que está sendo imposto, né? O que quer que seja, para empoderar essa mãe, né? Para que ela possa fazer as próprias escolhas, né? Agora, em relação a esse caso dessa mãe, né, do bebê de 7 dias, né, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Ela sente dor, ela pensa que ela pode não ser capaz de amamentar, desistir, né? Tem o baby blues, que acontece com muita frequência, 80%, 90% das mulheres podem estar vivenciando, né, o baby blues, que dura mais ou menos, em média, 15 dias, e aí traz esses sentimentos de segurança, medo, ansiedade, né? A mãe tem dúvidas em relação à sua capacidade de alimentar o próprio filho, né? E o que é alimentar o filho? É tão simbólico, é muito mais do que nutrir, né? É dar vida, né? Enfim, ela está pensando esse momento de tornar-se mãe, mudança de papel social, e aí, né, é tudo muito novo. Então, ter essas dúvidas é super natural, né? É super esperado para esse momento. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Muito atento a esse momento especial e delicado, né? Eu queria devolver uma pergunta. Eu queria devolver uma pergunta, Terezinha. E acho que, por exemplo, essa criança, né, você falou que ela teve icterícia. E aí, no aleitamento, né? Porque também é um outro fator, né? Qualquer anormalidade, por mais simples que seja, acaba tendo uma interferência com o aleitamento. E aí, você como pediatra, né? E aí, como é que é a questão, por exemplo, desse caso, né? Da icterícia e o aleitamento? Isso. Bem, na icterícia, já que não tem nada na história anterior dizendo que ela saiu ictérica ou alguma coisa assim, essa icterícia pode ser devido realmente a uma baixa ingesta, né? O bebê não está ganhando, aquela coisa toda, porque a gente vê 14 gramas dia. Ao mesmo tempo, com o pediatra, né? Se a mãe, a gente está percebendo aí que pode ter sido devido ao aleitamento, né? Nesse caso. Mas se fossem outras também, a gente também veria a icterícia como um foco infeccioso, alguma coisa assim. Mas, nesse caso, a gente está olhando e vendo que parece que realmente, com mamas engurgitadas, com trauma mamilar,
a gente está vendo que pode ser pela ingesta mesmo. Nesse caso, dentro do hospital, já que eu trabalho em hospital, a primeira coisa que eu vou ver seria quanto está essa bilirrubina aí, né? Para ver o valor dela, né? No caso, uma criança assim, ganhando pouco, e eu tendo que arrumar tudo, né? Tem que orientar, amamentar e tudo, e ela precisa também, eu tenho que ver, será que é pela falta de líquido, de água, né? Então, a primeira coisa, eu vou ver esse valor, né, da icterícia, ver se ele vai estar relacionado ao ter que tratar essa criança também. Ao mesmo tempo, ali a gente poderia perguntar, e a urina, como é que está? Trocando as fraldas, parará, quantidade de urina, de evacuações, tudo isso também entraria numa anamnese grande, né? No hospital, normalmente, se nasceu lá, a gente vai olhar se teve algum, ou até mesmo perguntar para a mãe sobre casos de infecção, ou infecção urinária no parto, ou outros fatores, né, que podem estar também relacionados. Quer dizer, a gente veria a criança como pediátrica, né, avaliaria uma criança que ficaria mais tempo lá no hospital, a gente veria o porquê dessa icterícia, realmente confirmar. E se for o caso, aí assim, nesse caso aqui, a gente normalmente pega a posição, tirou toda a gravidade, a gente vai ver, primeiro, ensinar a ordenha, pode dar mais leite, pelo próprio leite dela, por copinho, o que for, né, para a gente não dar nenhum tipo de mamadeira nem nada, seria o copinho, e pegue posição, ordenha, tudo, e a gente marca muito recente para ver. Tipo, 2 dias a gente está voltando com essa criança e fica no telefone, isso para não dar complemento leite oficial, se a mãe tem bastante leite, né? Então, a gente volta com ela muito recentemente, 48 horas está voltando, ou se ela precisar, tem o telefone, tem a gente para poder acolher, entendeu? No caso, seria esse, se pediatricamente, né? Tiraria infecção, confirmaria realmente se era por baixa ingesta, essa icterícia por baixa ingesta mesmo, corrigia tudo, retornaria. Se for outros casos, aí a gente já parte para outro foco, entendeu? Seria isso. Mas não, porque a gente percebe, às vezes, a criança, por exemplo, quando ela vai para um tratamento, vai ficar em fototerapia, às vezes a mãe tem tanto medo de tirar a criança de lá, e aí peca, né, em não alimentar a criança, porque alguém falou que não pode tirar a criança de jeito nenhum dali daquele espaço. Não, né? não. Mas que não é o caso. Mas não que o leite materno vai contribuir também para a recuperação dessa criança, inclusive nesse aspecto, né? Normalmente, se ela ficar em fototerapia, o percentual de taxa hídrica que a gente aumentaria, né, porque tem perdas, né, pela fototerapia, a gente manteria a amamentação e faria um complemento com o próprio leite. Entendeu? Numa taxa hídrica maior. Ok. Alguém quer falar, os pediatras que estão aí, se ter esquecido ou não falado alguma coisa? Renata, você me ouve? Sim. Tem uma pergunta sobre a perspectiva da saúde mental em relação à dificuldade do choro do bebê, a dificuldade de como suportar esse choro do bebê. É uma questão, né, muito até recorrente, né, porque, como acho que a Bilene já falou, né, o choro é a forma do bebê se comunicar. Primeiro, a comunicação dele, né, além das não verbais, é o choro, né, e quando esse choro incomoda muito a mãe, né, ou algum familiar, e incomoda em geral as pessoas, né, porque é isso, às vezes a criança está chorando na rua e alguém vem logo perguntar, né, mas o que está acontecendo? E aí vem dar um pitaco, né, querer dar uma sugestão, faz isso, faz aquilo, porque remete muito ao nosso choro, à nossa vulnerabilidade, à nossa fragilidade, à nossa criança, né? Então, eu acho que aí preventivamente, né, trabalhar com essas futuras mães durante o pré-natal, né? Elas entenderem um pouco da própria história, para estarem mais preparadas para esse momento em que elas vão ter que lidar com o choro do filho delas, né? E o que isso pode estar remetendo à própria infância, né? Das vivências dessa mulher, né? Ou desse pai, porque às vezes é o pai que tem dificuldade
não aguenta, não suporta, né, ficar num ambiente em que o bebê está chorando. Eu acho que a gente tem que sempre investigar, né, o que tem por trás desse comportamento e dessa dificuldade. Muito bem. Terezinha, podemos dar por encerrada? Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum colega? Conceição, Zé Vicente, João? Só uma coisinha sobre a chupeta que eu me lembrei, que eu gosto muito de falar no consultório. Eu nunca encerro uma alta na maternidade, ou antes disso, se possível, naquela consulta pré-natal, sem falar da chupeta, né? E aí, falar duas coisas que, sei lá se eu ouvi isso de alguém, mas eu encampei essa coisa, de dizer que para quem quer uma amamentação mais natural possível, não deve pensar em chupeta. Por quê? Se a chupeta fosse uma coisa importante na amamentação, os animais também usariam, né? Eu pergunto, você conhece algum outro mamífero que usa chupeta? Então é porque não precisa. E outra coisa, quando eu falo de chupeta aí, geralmente avô, avó, pai, não, mas a chupeta calma. Eu digo, não, a chupeta é um hábito cultural, né, que foi criado. A criança, quando nasce, não sabe que a chupeta existe. E aí, ela calma os adultos. Né? Aquela pessoa que não está aguentando a angústia de ver uma criança chorar, ele põe uma bucha na boca do bebê, o bebê para de chorar e ele se acalma. Então, eu digo, a chupeta é um calmante para adulto. Então, para resumir essa fala, eu falo, eu não tenho nada contra a chupeta. Cada um pode ter a sua. Eu só não quero que ponha na boca do bebê. Assim fica bem definido o papel da chupeta. Gente, obrigado a todos, eu adorei. Vamos até a próxima. Beijo, fiquem com Deus. Tá. Obrigada aí pela participação, por ter participado. Milene, valeu, amiga. Renata. Vocês todos foram muito especiais. E aí eu só peço ao Diego que projete a última prancha das apresentações. Em que realmente vocês fizeram a diferença. Eu acho que passamos uma manhã aqui extremamente prazerosa. Quem teve a oportunidade de participar, eu acho que também percebeu isso, né? E quero chamar a atenção, porque hoje nós estamos trabalhando, já quase dezembro vai completar um ano, num projeto de extensão com acadêmicas de medicina, em que são mulheres na idade fértil e que estão amando falar e reproduzir o conhecimento sobre aleitamento. E esse conhecimento delas é um conhecimento adquirido, não pela prática, mas pela teoria, e que estão buscando agora a prática. E é incrível que todas elas são 15 meninas e um menino. É impressionante como elas se dedicam e vibram para falar sobre aleitamento. Eu acho que a gente está jogando, toda vez que fala sobre aleitamento, uma semente num solo fértil, né? E quero deixar aqui, né, a intenção era a gente passar esses rios, mas devido ao adiantado da hora, eu deixo como referência, e isso é no Instagram, amarmentar.nesa, em que vocês vão poder assistir lá esses rios e ver a felicidade delas em estar trabalhando na mídia as questões do aleitamento. É dessa forma que eu agradeço a presença de todos os participantes, inclusive da minha amiga cirurgiã dentista lá de Cochabamba, que já me mandou várias mensagens aqui no privado, que quer agradecer também a todos os palestrantes e participantes, e ela vai passar esse conhecimento para os amigos. Olha que legal, né? Ultrapassamos fronteiras aí. Alcira, um abraço, eterna admiração. E é isso, gente. Parabéns. Acho que foi realmente um sucesso. Acho que a gente já tem agradecimento. E peço a todos, se puderem, para abrir a câmera
E aí, Diego vai fazer aí uma super foto nossa, aí, se possível, né, Diego? E você pode comandar agora o final de festa, todos os participantes aí, convidados, participantes, quem puder aí abrir a câmera, Diego vai ter várias telas aí para fazer essa documentação. Quando a gente puder encerrar, Diego, é só avisar. Sorriso, sorriso congelado. Oi, doutora, eu vou tirar a foto agora. E a sua câmera? Foto tirada, doutores. E você, cara, queremos você também, ó. Você é o nosso mestre de cerimônia. Alguém fotografa o Diegão aí. Mas eu não tenho câmera não, doutora. Não, tá bom. Que pobreza, hein? Olha, vamos dar por encerrados aqui. Parabéns, tá? É um sucesso. Eu acho que cumprimos aí nossa missão e vamos ter muitas outras aí pela frente para estar abraçando, né? Estou encerrando a gravação aqui então, tá, doutora? Ok. Bom.